O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer aquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois dessas palavras, mostrou-lhes suas mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, então celebramos hoje a solenidade do Pentecostes. Como se sabe, hoje termina o tempo pascal. Há muita confusão em relação à pessoa do Espírito Santo e também sobre o Pentecostes. Existe um teólogo espanhol chamado Loyola Marin, que ele vai dizer que o Espírito Santo é o grande desconhecido da Trindade. Porque de fato na cabeça das pessoas ainda está uma ideia infantil de Espírito Santo como uma pomba. E por muitas vezes a gente confunde ele até com os santos, achando que o poder dele ou a obra dele é apenas equiparada à vida dos santos. Mas o Espírito Santo é Deus. Na teologia da Santíssima Trindade, o Espírito Santo é o amor da Trindade. Semana que vem nós vamos celebrar a solenidade da Santíssima Trindade, e aí o Padre vai explicar, segundo Santo Agostinho, o Pai é aquele que ama, o Filho é o amado e o Espírito Santo é o amor. Aí semana que vem o Padre fala sobre a Trindade. Também há muita confusão às vezes em relação ao Pentecostes, por conta de a gente achar que o Pentecostes foi algo estático, algo que ficou na história. Mas o Espírito Santo, por ser Deus e por ser a pessoa que é amor, ele é dinâmico, ele não para. Então a gente marcou o Pentecostes, o dia de Pentecostes, como aquilo que foi dito na primeira leitura dos Atos Apóstolos. Foi 50 dias depois da ressurreição de Cristo. Porém, esse Pentecostes é contínuo. Tanto que no próprio Evangelho, ou no próprio Novo Testamento, existem vários Pentecostes. Várias vezes que o Espírito Santo é entregue ao povo, à igreja. Não é? De modo oficial, lógico, a gente acolhe essa grande fusão do Pentecostes, do Espírito Santo, nesse dia em que os apóstolos estavam reunidos. Mas, por exemplo, na teologia de São João, a gente leu o Evangelho de São João, existem dois Pentecostes. Um é na cruz. Na hora que Jesus morre, o texto diz: "E ele entregou o seu Espírito." E também hoje, você viu, Jesus no Evangelho foi sobre os apóstolos e soprou sobre eles e entregou o Espírito Santo. Nos Atos Apóstolos existe então esse Pentecostes famoso com os apóstolos, mas também existe o Pentecostes com os pagãos, quando São Pedro vai e começa daí a pregar aos pagãos e começa a batizá-los, e ali há um Pentecostes. Tudo para mostrar
que é uma ação contínua do Pentecostes, do Espírito Santo. Na carta aos Gálatas vai dizer que o Espírito Santo vem em nosso favor para que a gente diga a Deus, chame a Deus de Pai. Pode parecer fácil, mas só vai ser santo mesmo quem entender o que é ter que chamar Deus de Pai. Não da boca para fora, mas vindo do Espírito Santo. Você viu na segunda leitura que ninguém é capaz de falar que Jesus é o Senhor, que Jesus é Deus, se não for pelo Espírito Santo. Então, esse Pentecostes é um contínuo na igreja. E a prova disso é que a igreja permanece apesar das perseguições, permanece apesar do pecado dos filhos da igreja, que somos nós. O que faz com que a igreja permaneça ao longo dos séculos, apesar de nós? O Espírito Santo. E é o Espírito Santo que em cada sacramento ele age e vem como um Pentecostes, e vem sobre nós. Em todo sacramento, em todos os sacramentos, existe um momento que se chama epíclise. É o momento em que o padre ou o diácono, ou o bispo, se for o bispo, se for o sacramento do bispo, pede o Espírito Santo. Então vira e mexe, o padre ergue suas mãos, o diácono ou o bispo, e pede o Espírito Santo. No batismo, na crisma, na unção dos enfermos, na confissão e de modo especial na missa, não é? Logo depois do santo, o padre faz a oração e invoca o Espírito Santo. Pedimos ao Pai que envieis o Espírito Santo para transformar esse pão e esse vinho no corpo e sangue de Jesus. Então o Pentecostes ele é contínuo, e é por isso que naquela oração do Pentecostes, do Espírito Santo, a gente sempre reza e pede para que o Espírito Santo venha sobre nós. Você viu no Salmo que foi dito assim, enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovada. De fato, olha para esse mundo e fala para mim se só é o Espírito Santo que é capaz de renovar o mundo do jeito que está. Só o Espírito Santo é capaz de renovar o mundo do jeito que está. Só o Espírito Santo é capaz de renovar esse país do jeito que está. Se as pessoas, em vez de ficar aí puxando sardinha para político A e B, achando que eles vão ser o salvador da pátria, dobrassem o joelho e pedissem o Espírito Santo a essa nação mudava. E não é a pessoa que muda esse país. Quem muda esse país é Deus e a santidade desse povo. Esse povo quer ser santo, então não é pago o preço disso. Mas não é só isso. Se você olhar também a sua própria vida, você pode falar: eu não tenho jeito. Eu não tenho jeito. Verdade, ninguém aqui tem jeito. Ninguém aqui tem elementos para mudar, para ser diferente. Ninguém tem pelas próprias forças. Ninguém tem. E é por isso que o pedido do Pentecostes, o pedir o Espírito Santo na nossa vida tem que ser um constante, diário, tem que ser a todo momento. É como se a gente falasse assim: vem Espírito Santo, eu sou fraco, eu não consigo fazer nada, eu não consigo decidir nada, eu não tenho fortaleza para nada, eu não tenho ânimo para nada. Mas também nos falta a capacidade de pedir esse Espírito Santo. A carta de São Tiago vai dizer que aquele que pede, Deus concede. São Tomás vai falar que existe uma coisa que Deus sempre concede. Existem coisas que a gente pede que Deus ou fala concedo, ou fala não vai fazer bem, não é? Ou ele fala espere, reze mais. Mas São Tomás fala que existem coisas que Deus sempre nos concede. E o que são essas coisas? Quando a gente pede santidade. Quando a gente pede santidade, Deus concede o seu Espírito para que vá nos santificando. E é isso que a gente vai fazer essa noite. A gente vai meditar e rezar, pedindo com os santos da igreja
que o Espírito Santo venha em nosso auxílio, não só nessa noite, mas na nossa vida. Nós vamos fazer assim. O padre vai falar uma frase de um santo, dos padres da igreja. Os padres da igreja são aqueles santos do começo da igreja. E você vai repetir com o padre. Mas você não vai se repetir que nem papagaio. Você vai rezar isso. Você vai pedir isso. E cada oração, o padre explica um pouco. A primeira frase, a primeira oração é de Santo Agostinho. Então reza o padre, repete. Rezando. Ó Espírito Santo, habita em mim, purifica-me, guia-me, transforma-me, segundo a vontade de Deus. Amém. Santo Agostinho. O que significa essa oração? Habitar em mim. Meus irmãos, a santidade, o céu, só vai para o céu aquele que de fato for santo. De forma que todos nós temos que ter esse desejo e esse pedido, como o padre falou, de querer o céu e de querer santidade. Só que o padre acabou de falar que sozinho a gente não consegue. Então Deus, na sua bondade, no dia do nosso batismo, Ele inseriu no nosso coração o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele habita no nosso coração quando a gente está em estado de graça, quando a gente não está em pecado grave. Quando a gente está em pecado grave, a gente fecha a porta para o Espírito Santo, a gente expulsa ele dessa casa. E aí, meu irmão, minha irmã, você pode fazer o que quiser, pode dar comida para pobre, pode dar catequese, pode ser padre, pode ser o que for. Se o Espírito Santo não estiver no seu peito, se você não estiver em estado de graça, não haverá santificação. Pode ser da igreja. É por isso que você deve pedir que o Espírito Santo permaneça no seu peito, e você tem que fazer de tudo para não perder. E quando cair na desgraça de perder, confessar o mais breve possível. E de novo, se morre assim, sem o Espírito habitando no peito, a casa está fechada para Deus. Então não dá para ir para o céu. Pedir que o Espírito Santo habite no nosso coração, para que aquilo que o padre acabou de falar, de Gálatas capítulo 4, a gente tenha a noção do que é chamar Deus de Pai. A gente trema as pernas na hora que a gente chama Deus de Pai. A gente busque honrar essa filiação que a gente recebe com o Espírito Santo. Você lembra? Lá na Carta aos Gálatas fala assim: na plenitude dos tempos Deus enviou seu Filho, nascido de uma mulher, e enviou seu Espírito para que clame: Abá, ó Pai. Se você caiu na desgraça, que cometeu um pecado grave e ter expulso o Espírito Santo aí do seu peito, confesse-se e guarde, não rifa o Espírito Santo do seu coração. São Tomás de novo vai falar assim: não existe nada mais belo no universo do que uma alma em que o Espírito Santo habita. Porém, o contrário também, não existe nada mais feio do que aonde foi expulso o Espírito Santo. Você que está numa situação aí, sei lá, de sincronião, de alguma coisa, vai falar com os padres, para que os padres orientem o que você tem que fazer. Mas acima de tudo, objetivamente, você precisa entender isso. Repare que é por isso também que quem comete um pecado grave não pode comungar antes de confessar, porque fechou a casa está fechada. A segunda oração de São Basílio Magno, dizemos juntos: ó Espírito Santo, iluminai minha mente, e fortalecei minha vontade, inflamai meu coração, com o fogo do teu amor. Amém.
entrar na vontade de Deus. Às vezes, você já viu as crianças, quando ela tem aquele brinquedo didático, que ela tem que encaixar um quadradinho no espaço de uma bolinha no espaço de um triângulo. Ela tenta encaixar aquilo e não dá certo, porque não é um encaixe. Às vezes a gente é assim, existe a vontade de Deus e a gente quer forçar a peça contrária a entrar ali. Essa peça contrária é a nossa vontade. A nossa vontade, ela foi adulterada pelo pecado, pelo demônio e por nós mesmos. A nossa vontade, antes do pecado de Adão e Eva, ela estava ordenada para o bem. Ela era ordenada para o bem. A vontade nossa é direcionar para o bem. Mas a vontade agora não está direcionada ao bem. A nossa vontade está direcionada a nós mesmos. A nossa vontade quer o nosso gosto, o nosso benefício. E às vezes Deus tem um projeto, Deus deu um mandamento, Deus deu um plano, mas a gente acha que a nossa vontade é melhor, que fazer do meu jeito é melhor, de forma que começa uma briga entre o Espírito Santo e a sua vontade. Todos nós que somos padres, a gente teve essa briga, e é bom que tenha essa briga, por causa que, eu sempre falo no seminário, uma vocação que não tem nada a perder não é uma vocação boa. Uma vocação boa, a primeira coisa é que ela tenha algo a perder. Uma profissão, um salário bom, uma namorada, ela tem algo a perder. Quando Deus chega e convida essa pessoa então a fazer a vontade dele, ser padre, por exemplo, ser religiosa, começa uma briga do coração da pessoa, porque ela tem os seus sonhos, os seus projetos. E aí Deus está falando assim: não, vai para cá, vai para cá. E com a graça de Deus, quando você, no caso nosso de padre, se deixa vencer pela vontade de Deus, você percebe ao longo da sua vida que você é feliz, se encaixando na vontade de Deus. Mas assim também a gente, qualquer um aí, a gente fica brigando com a vontade de Deus. Ah, mas eu quero continuar fumando. Ah, mas eu quero continuar bebendo. Ah, mas eu quero continuar na pornografia. Ah, mas eu quero continuar nesse emprego. Ah, mas eu quero continuar sem relacionamento. Ah, mas eu quero isso, quero aquilo. E aí, às vezes as pessoas ainda colocam palavra na boca de Deus, usam de versículo fora de contexto para invernizar a própria vontade como se fosse a vontade de Deus. Está aí o adultério do Evangelho. A vontade de Deus tem hora que ela vira a gente de ponta cabeça. A vontade de Deus faz com que a gente deixe os nossos sonhos, deixe as nossas vontades, como o Padre falou. Ele não nos violenta, mas Ele nos chama para que, se você quer ser feliz, faça o que eu estou falando, faça o que eu estou pedindo. Os 10 mandamentos, no fundo, eles são uma receita de ser feliz. É Deus falando: você quer ser feliz? Viva os mandamentos. Mas o nosso coração, a nossa vontade, ela está tão poluída que a gente parece que Deus é chato. Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Nossa, que chatice. De repente Deus pede para que você assuma uma missão da igreja. De repente Deus pede para que você deixe certas amizades. De repente Deus pede para que você abra mão de certos vícios. Mas eu não quero. Aí eu invernizo aquilo com frases soltas do tipo: ah, mas Deus é misericórdia. Ah, mas Deus compreende a minha vontade. Ah, mas se eu estou feliz, que mal que tem. Se não tiver o Espírito Santo, a nossa vontade prevalece sobre a vontade de Deus. E aí a gente vai ser infeliz. E Deus não vai violentar. Ele vai respeitar a sua escolha. Por isso, o Espírito Santo deve vir
para fazer com que a gente encaixe a nossa vontade na vontade de Deus. Todos os personagens da Bíblia, todos os santos tiveram que abrir mão das próprias vontades para fazer a vontade de Deus. E a gente não é diferente. Sem o Espírito Santo você não consegue. Você quer que a sua vontade prevaleça. Terceira oração é de São João Damasceno. Repete o Pai. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Fortalece nossa vida de oração. Fortalece nossa vida de oração. Enche-nos de piedade. Enche-nos de piedade. E torna-nos íntimos de Deus. Torna-nos íntimos de Deus. Em todas as circunstâncias da vida. Em todas as circunstâncias da vida. Amém. Amém. Meus irmãos, olha só, sem rezar você não vai para o céu. Não vai. O Espírito Santo tem que vir em nosso auxílio, porque você não tem vontade de rezar, eu não tenho vontade de rezar. Você tem que pedir o Espírito Santo para ter vida de oração, para ter vida de piedade. O que é uma vida de piedade? É você participar com piedade, por exemplo, da missa. Você não vir para a missa acabar. Não vejo que acabar. Hoje não pode ler, então vai ser mais rápido. Ou então, nossa, hoje tem turíbulo ainda. Tem sequência, tem turíbulo, eu fico aguentando a missa. Ou aguentando a vida de oração. A vida de oração, quando tem, se torna um peso. Quando a gente começa, por exemplo, a rezar simplesmente por preceito, porque tem que rezar, na obrigação. E aí, de fato, começa um peso, a oração se torna um peso. E quantas pessoas que vão rezar e rezam para acabar, não é? Reza o terço para acabar. Não, vamos rezar logo, depois tem jogo. Parece jockey, sabe? Cabeça, Jesus, Maria. Terceiro mistério, realidade, falta dois. Não é? Tem preguiça de ler a Bíblia, tem preguiça de ir no Santíssimo. Meus irmãos, olha só, vai dar dica já, hein? Semana que vem começa a semana eucarística, domingo que vem. O Santíssimo vai ficar exposto 5 dias. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, 5 dias. Se você não tiver tempo para ir no Santíssimo, você vai falar o que lá em cima? 5 dias, 24 horas, eu não tiver tempo para ir no Santíssimo? Mas é longe. Longe é o inferno. Não é? Eu tenho que querer ter vida de oração. Eu tenho que querer rezar bem. Mas se os que rezam já são assim, imagine quem não reza. Não dá para ir para o céu sem rezar. A graça que você pede não dá. Veja, se você quer de fato a conversão do seu filho, da sua filha, você tem que rezar, e rezar muito. Porque aquele coração está fechado, está duro. E o que é capaz de abrir ali? A sua oração e o Espírito Santo. Então, você não tem que simplesmente rezar para dormir. Você tem que ter vida de oração. Todo dia você tem que ter aí pelo menos 15, 20 minutos para rezar. Padre, mas eu vou rezar o quê? É por isso que tem um negócio que chama terço, você não fica inventando coisa. Já vai lá e já reza o terço. Vai ter dia que vai dar preguiça? Vai ter dia que vai dar sono? Vai. Mas deixa que o Espírito Santo vá agir em você, pelo bem da sua casa, da sua família, de forma que vai chegando uma hora na sua caminhada de vida de oração, em que vai fazendo falta, faz falta, quando chega na hora de rezar, quando chega aquele dia que não deu para rezar, você percebe como aquele dia que você fica sem comer, chega na horinha ali e começa a roncar sua barriga. Mas a gente não tem a mesma coisa com a oração. Por quê? Porque o Espírito Santo, você não está pedindo o Espírito Santo para ter vida de oração, para ter adoração ao Santíssimo, para permanecer com Deus.
olha só, se eu não tenho vida de oração, que é um momento de intimidade com Deus, como é que eu vou para o céu? Se o céu vai ser um eterno estar com Deus, uma eterna adoração, como é que eu vou fazer se eu não treinei aqui embaixo? Vamos parar de ser utilitarista. Utilitarista é a pessoa pragmática, é a pessoa que decide, acha que é fazendo coisas simplesmente que ela vai para o céu. Não, gente, se você não tiver intimidade com Deus, não tiver piedade, vida de oração, piedade para comungar, você, cada missa, em vez antes da missa, quantas vezes os padres falam, não fica conversando antes da missa, não fica conversando antes da missa. Antes da missa, você tem que viver o Espírito Santo, para que Ele abra o seu ouvido, para que Ele abra o seu coração, e para que você comungue cada dia, cada missa, de uma forma melhor. Mas a gente não faz isso, por quê? Porque a gente acha que depende só da gente. Quarta oração, São Gregório de Nissa. Dizemos: ó Espírito Santo, renovai em mim a imagem de Deus, enchei-me de suas virtudes, e santificai todas as áreas da minha vida. Amém. Meus irmãos, virtude. Veja, quando você dá uma comida a um pobre, aquilo foi um ato bom. Um ato. Quando você repete aquilo várias vezes, quando você repete um ato bom, aquilo vira um hábito. Certo? Ato foi um dia só. Fez várias vezes, começa a fazer várias vezes, vira um hábito. Quando o hábito se instaura no seu coração, ele vira uma virtude. Ou seja, faça chuva, faça sol, faça neve, você não perde aquela virtude. Para isso é igual musculação, você tem que fazer exercício. Exercícios de atos bons. Vamos ver o contrário para você entender. Quando uma pessoa faz um ato ruim, aquilo foi um pecado. Quando ela faz aquilo numa constância, aquilo virou um hábito ruim. O hábito de xingar, o hábito de falar palavrão, o hábito de beber. Mas se ela continuar, aquilo vai instaurar no coração dela de tal forma que vai virar um vício. Aí para tirar, entende? Então eu tenho que buscar fazer atos bons para que a virtude permaneça, para que aquele ato se torne hábito e se torne virtude. Quando vira virtude, por exemplo, pega São Francisco de Assis. São Francisco de Assis, um dia ele deu comida para um pobre, depois ele começou a estudar de novo, e começou a estudar de novo, aquilo virou um hábito, aquilo foi crescendo, daqui a pouco virou uma virtude. Ele não consegue viver sem mais aquilo. Era o Padre Bento, que cuidou dos leprosos, ele cuidou um dia, depois aquilo ficou um hábito, Deus foi chamando ele foi sendo fiel, e daqui a pouco ele entregou a vida dele para os leprosos, virou uma virtude. Quem é que vai fazendo esse caminho de hábito para a virtude? O Espírito Santo. De modo que na nossa cabeça a gente acha que é só fazer atos bons. Não, gente, a gente precisa adquirir virtude. E as virtudes, elas são mais preciosas quando elas vão de encontro aos pecados que você traz aí de estimação. Por exemplo, uma pessoa, ela rasga direto. Aí um dia ela aguentou uma espetada e ofereceu a Jesus. Ponto positivo. Mas foi um ato. Outra vez outra espetada. Outra vez algo que não dá certo. Outra vez. E ele vai lá. O desejo dele, a vontade dele era rasgar. Mas aí, conforme vai passando, ela vai criando um hábito.
de ser paciente. Até que chega uma hora que a pessoa está calejada na paciência. Ela adquiriu aquela virtude. Quando você adquire uma virtude, é igual os dedos da mão. Eles puxam as outras virtudes. É por isso que não é simplesmente fazer algo bom ou algo ruim. É necessário a gente educar o povo e também educar os filhos para a virtude, para a busca da virtude, para que haja constância na virtude, constância naquilo que ele busca. Pensa só, vou dar um exemplo só, pensa só na vida do padre. Às vezes vai lá a pessoa no atendimento e fala assim: padre, olha só, meu marido faz 2 anos que não me procura. Bom, tem que ir no médico, tem que ir não sei o quê. Por quê? Porque veja, o marido, ele tem vida sexual, ele tem vida conjugal. Então ele criou o hábito daquilo. Então pode estar acontecendo alguma coisa aí, ou de enfermidade, ou de traição, ou de pornografia. Então vamos ver o que é. Agora, um padre chega lá, 2 anos, 20 anos vivendo a castidade, não espanta. Por quê? Porque aquilo virou virtude. O ato dele da castidade foi virando hábito, que foi virando virtude, é uma virtude agora. Então, diferente do esposo. Você tem que buscar virtudes, virtude da paciência, da mansidão, da alegria, virtudes. Para isso, como a gente sabe, existem as virtudes teologais, fé, esperança e caridade, e as virtudes cardeais, que são a prudência, justiça, fortaleza e temperança. Cada virtude dessa é como se fosse uma gaveta. Você puxa, tem um monte de virtude dentro. Mas a gente não se educa para a virtude. Então a gente é mole, sabe? Quer ver uma coisa? Quantas vezes você começou um curso, começou um regime, e acabou? Não é? Começou empolgado, e acabou. Por quê? Estava faltando virtude. Sem o Espírito Santo, você não transforma atos em virtudes. É por isso então que São Gregório rezou isso. Vem, Espírito Santo, para transformar os meus atos bons em virtudes, que seja uma constância. Que eu não fale mal da pessoa somente hoje, mas amanhã, e depois de amanhã, e daqui 1 mês, e daqui 1 ano, e daqui a pouco aquilo vire uma virtude. É um caminho de santidade. De novo, às vezes a gente acha que aqui na escola se terá como positivo. Não, é uma batalha, é uma luta que está aí no seu coração. Só que você não está sozinho. Vem o Espírito Santo. Quinta oração de São João Crisóstomo. Repete: ó Espírito Santo, concedei-nos teus dons, para que eu possa ser instrumento de amor, de paz e reconciliação. Amém. Meus irmãos, como é que a gente vai ver no mundo desse, se a gente não pedir os dons do Espírito Santo? Não dá. Olha os dons do Espírito Santo. Veja só: sabedoria. Você precisa de sabedoria para olhar a vida. A sabedoria não é estudo. A sabedoria é a capacidade de enxergar tudo com os olhos de Deus. Tem que ter sabedoria para educar um filho. Vem manual quando você fica pai. Vem um manual para você. Abra na seção 3 da página 40. Você tem que ter sabedoria. Você tem que ter entendimento da palavra, entendimento das coisas de Deus, entendimento. Você tem que pedir, não é? Não tem passagens que são difíceis da Escritura, mas você tem que ter entendimento. Você tem que pedir para entender a palavra, entender a vontade de Deus. Entendimento também de situações. Essa situação é perigosa, não posso me aproximar. Está lá, se ligar e está dando mole, não posso me aproximar. Entenda, tenha entendimento.
Tenha entendimento. Não posso ir no bar, eu sou fraco, eu não posso. Entendimento. Como que a gente vive sem o dom do conselho? Aqui não é um aconselhando o outro, porque na fala vinagre um com o outro, né? Aqui é o Espírito Santo nos aconselhando. Quantas e quantas vezes, talvez você já percebeu, que você tomou uma decisão certa, mas na hora, depois que passou aquele momento, você falou: meu, como que eu acertei? Às vezes você vai educar um filho, ou no casamento, ou alguma coisa, no trabalho. Meu, como que naquela hora teve o Espírito Santo que soprou e você catou, você pegou. São Gregório, a imagem dele, o quadro dele, tem ele como Papa, ele era um Papa, e o Espírito Santo soprando no ouvido dele, porque ele tinha muito dom do conselho. Se eu sei escutar o Espírito Santo, aí eu vou saber aconselhar as pessoas. Pensa só a loucura que é, por exemplo, um padre que não reza, que não pede o Espírito Santo. Quantas pessoas que passam na nossa mão, quantas pessoas que pediam conselho. Pensa só se eu, com todo respeito, atendo uma pessoa simplesmente como se eu fosse um psicólogo, um psiquiatra, um amigo, ou vai dar BO. É necessário então que os padres rezem e que os padres peçam a capacidade de escutar o Espírito Santo para falar. Quantas e quantas vezes as pessoas vêm e falam assim: nossa, padre, aquela palavra que o senhor falou foi. Eu falo assim: que palavra? Eu nem lembro, não sabia, eu nem da mulher, nem da velha, eu lembro da palavra. Conselho para o filho, conselho para o marido, para a esposa. Só que antes de tudo, tem que escutar o conselho que ele me dá. A fortaleza, sabe, não ser levado por qualquer vento, qualquer perseguição, algo que não dá certo, já desanimo, já desisto de ir na igreja, já não tenho força para nada, não tenho fortaleza para nada, não termino as coisas. Como que se vive sem os dons do Espírito Santo, meu? O dom da ciência, de saber ler a criação, aquilo que Deus quer a partir da criação. Às vezes Deus está falando conosco e pequenas coisas. Você vê lá uma formiguinha assim, sei lá, carregando uma folha maior que ela, e ela tenta subir assim no formigueiro e cai, tenta subir e cai. Aí você pensa: meu, aí de repente a formiguinha vai e consegue. Aí você vê no seu coração assim: é assim que você tem que ser, é assim que você tem que ser. Você carregar algo maior que você e insistir para subir no formigueiro. Você vai conseguir. Meu, o que foi isso? Foi o Espírito Santo dando uma palavra para você de ciência. O dom da piedade, que o Padre falou, não é? Gosto nas coisas de Deus. O Padre vinha, não celebrar, por exemplo, para calar a missa. Vinha, sabe? Não sabe o que rezou, não sabe o que falou. Você também tem gosto nas coisas de Deus. E por fim, o dom do temor de Deus, de ter o santo respeito com Deus, e ter medo de perdê-lo. Eu evito pecar porque eu não quero perdê-lo. O mundo está assim porque o mundo não tem mais temor de Deus, tem o santo temor de Deus. Você deve ser temente a Deus. Quando você entra na capela, por exemplo, e se ajoelha, você está mostrando ali piedade e temor de Deus. Ele é Deus. Quando você tem respeito ao nome de Deus, quando você louva a Deus, tudo isso é respeito com o nome dele. Sem o Espírito Santo, como é que a gente vai ter isso? Sexto, Santo Atanásio, repete, rezando: ó Espírito Santo, conformai o meu coração com o coração de Cristo. Amém. Meu, pensa, não é? Na Trindade, quando a Trindade age, tudo que uma pessoa da Trindade faz, as outras fazem também.
Santo estava lá, eles estavam sentados no banquinho lá, não é? Um Deus e 3 pessoas. Só que na Trindade existe algo que é próprio, propriedade trinitária, algo que é próprio do Pai. O que é próprio do Pai? A criação. O que é próprio do Filho? A salvação. E o que é próprio do Espírito Santo? A cristificação, que no fundo é a santificação. O que o Espírito Santo faz em nós? Ele vai nos cristificando, ele vai transformando a gente em outro Cristo, para que a gente seja uma oferta agradável ao Pai. Então, de novo, o Espírito Santo vai nos cristificando. O Espírito Santo vai transformando o nosso coração no coração de Jesus. Quanto que falta isso para a igreja, né? Ontem foi São Felipe Neri. São Felipe Neri, numa noite de Pentecostes como hoje, ele estava rezando e veio uma bola de fogo, entrou na boca dele. E ele recebeu um fenômeno místico que chama transverberação, que é ter o coração dele trocado com o de Jesus. O coração dele aumentou de tamanho, rompeu 2 costelas. O coração dele está incorrupto até hoje, numa capela em Roma, numa igreja em Roma. Quando ele ia celebrar a missa, quem estava perto escutava o coração dele batendo forte, acelerado na hora da consagração. Mas olha que coisa, quando as pessoas vinham atribuladas, quando vinha doente, ele pegava aquela pessoa, encostava aquela pessoa no coração dele, e a pessoa era curada. Teve cura de cego, de paralítico, de criança com enfermidade. Ele só chegava e encostava o coração na cabeça da pessoa, ou trazia a pessoa no peito dele, e aquela pessoa era curada. Por quê? Porque ele adquiriu o coração de Jesus. Era o santo da alegria, o santo da bondade. Quanto que nos falta dentro da igreja, um padre, um leigo, que as pessoas olhem para nós e falam assim: nossa, essa pessoa tem o coração de Jesus. O Espírito Santo que fez isso. O Espírito Santo que nos cristifica. Quando ele foi fazer o relatório para São João Bosco ser santo, que é um filho espiritual de São Felipe Neri, apesar de ter 300 anos de diferença, um médico escreveu assim: eu olhava para ele e via Jesus. Eu olhava para ele e eu via Jesus. Será que as pessoas estão olhando para nós e vendo Jesus? Ou vendo um cristão hipócrita? Olha lá o cara falando isso. Está faltando o Espírito Santo mudar o nosso coração. O nosso coração é cheio de impureza, de julgamento, de desejos, de mau desejo, de materialismo, de sujeira espiritual, sujeira psíquica, de pensamentos maldosos, de pensamento suicida, de pensamento depressivo, de pensamento... sem o Espírito Santo, como é que você vai ter um coração puro? Fala para mim. Por fim, o 7º pedido nosso é de Santo Irineu. Reza com o Padre. Ó Espírito Santo, transformai-me em sua testemunha, dando a capacidade de ter coragem para amar e entregar a minha vida. Amém. Testemunho, está faltando testemunho. A gente não se marear com as outras, a gente não se dobrar na primeira tentação, a gente não se dobrar na turma, naquilo que a turma está fazendo. A turma está falando mal de todo mundo, eu vou lá e entro. No Zap está lá pornografia, eu vou lá e entro naquilo. A gente ser testemunha, ter capacidade de se entregar, a capacidade às vezes de perder por causa de Jesus, perder relacionamento, perder oportunidade, perder emprego, por causa que aquela coisa está fazendo mal para a minha alma ou para a minha família. Isso é martírio. A palavra mártir no grego, ela se traduz como testemunha. Sem o Espírito Santo a gente não consegue dar testemunha. A gente é fraco,
Na segunda passada, não essa, a outra, essa segunda foi Santa Rita, a outra, o Senhor falava do Espírito Santo como o Espírito que dá testemunho em nós. A tendência nossa é quando a gente é apertado, sabe, nem morsa, quando aperta, a gente, qual que é a tendência? Não é vazar, é fugir. Olha o que eram os discípulos antes do Pentecostes. Apertou, eles vazavam. Depois do Pentecostes, eles apanhavam, eles eram injuriados, eles foram martirizados. O que é que a gente vive? Se você, se você nesse mundo que está, não está levando espetada por causa que você segue Jesus de verdade, é porque a sua fé está água parada. Sua fé não está incomodando ninguém. Agora, se você está causando, as pessoas estão incomodadas, você vem na missa, você faz um curso, você está rezando, que atrasa às vezes um almoço de família porque você está na igreja, que atrasa isso, aquilo, outro. Se você está causando, é porque você está no lugar certo. Agora, se está água parada, sabe aquela coisa? Você é aquele cristão 007, agente secreto que ninguém sabe. Meu, está faltando o Espírito Santo para te dar, fazer você ser testemunha do Evangelho. O que o Padre falou no começo da menina, sozinho a gente não consegue nada. O Pentecostes tem que ser constante na sua vida. Você vai acordar, vai pedir o Espírito Santo, você vai trabalhar, vai pedir o Espírito Santo, você vai estudar, você vai namorar, você vai para a missa, você vai corrigir uma pessoa. Você precisa viver em sintonia com o Espírito Santo, senão a gente se perde. Creio em Deus Pai, todo